Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar trazendo uma mensagem relacionada ao cego de Jericó, que fica em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria com o tema relacionado seja: você faz a diferença. Você faz a diferença dentro da sua casa, você faz a diferença na rua a qual você mora, você faz a diferença no seu trabalho, porque no seu rosto há um brilho do Senhor, e onde tem o brilho do Senhor, a pessoa faz a diferença. Preste bem atenção, querido, nessa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Pobre de espírito, humilde de espírito, é aquela pessoa que chega ao ponto de reconhecer a sua total incapacidade de realizar o bem que Deus requer dela. É aquela pessoa que chega à conclusão da sua total falência espiritual, notando assim, preste bem atenção, que não tem absolutamente nada a oferecer a Deus em troca de salvação da sua alma. Somente aqueles que chegam a esta conclusão estão prontos a receber a graça de Deus nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois destas considerações, podemos estudar acontecimentos que mudaram realmente o fato daquele homem. Este era um homem que não produzia nada, era de ponto de vista humano, um completo inútil. Vivia de favores, de esmolas, daquilo que mendigava. Como era privado da visão, certamente dependia que lhe guiassem de casa até o local de mendigar. E depois de voltar a ela, ele vivia na mais completa escuridão, sem luz, sem dinheiro, sem alegria, sem orgulho, sem dignidade. A presença das trevas sufocava diariamente a sua miserável existência. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, havia uma remota esperança de mudar a sua situação. Provavelmente ele ouvira que existia alguém capaz de mudar as suas sofridas condições de vida. Alguém que podia torná-lo alguém diferente. Mas para que isso venha acontecer sobre a vida daquele homem, foi necessário que ele viesse fazer a diferença. Como assim, irmão Gisele? A diferença dentro da tua casa, a diferença dentro do seu trabalho, a diferença dentro do seu ministério. Ser evangélico, ser cristão, não é fazer diferença somente na igreja. Eu quero saber como é que é a sua vida dentro da sua casa, como é que é a sua vida dentro do teu colégio, como é que é a sua vida dentro do seu trabalho. Faça a diferença. Você vai ver o que o fato mudou a história daquele homem. Você vai ver que ele era cego, mas ele sabia que existia um Deus que podia curar. E esse Deus está escrito na palavra de Deus, que ele faz promessas grandes, e você não irá morrer enquanto as promessas dele se cumprem em sua vida. Aquele homem era um cego, aquele homem dependia de esmola para poder viver. Aquele homem vivia em escuridões a qual, onde ele andasse, querido, ele somente escutava. Poderia estar zombando dele, poderia estar falando sinais, cenas absurdas dele, mas ele, querido, não via, ele somente ouvia. Pessoas zombavam dele porque ele não via. Imagina você, muitas pessoas estão querendo se colocar no lugar daquele cego, mas muitas pessoas não são cegas, muitas pessoas escutam bem, muitas pessoas vivem bem, muitas pessoas andam bem. E aquele homem, querido, imagina você comigo, ele não poderia ficar em pé toda vez que ele pedisse esmola. Por quê? Porque se ele ficasse em pé, ele ia se cansar, e ele também não podia ver aonde ele estava andando e quem daria esmola a ele. Então, por isso, ele vivia deitado, por isso, ele vivia com sua mão estendida para receber esmola. Mas em seus pensamentos, ele ouvia falar de um Deus vivo, um Deus poderoso. Ele ouvia pessoa falar que Deus curou mulher do fluxo de sangue. Ele ouvia pessoa
pessoas falar que Deus curou o homem da mão mirrada. Ele ouvia pessoas falar que Deus também curou um homem que tentava entrar no poço de Betseda. Ele também ouviu falar que Deus curou um homem de lepra. O que, irmãos, o que eu estou querendo lhe trazer neste dia, que aquele cego, ele ouvia as coisas boas do mundo, ele não ouvia coisas que não é agradável aos seus ouvidos. Aquele cego, escutando as coisas boas, passou então a tentar descobrir quem era esse Deus. Um certo dia, aquele cego ouviu dizer que Jesus ia passando pelaquela cidade, e já ele naquela cidade, mendigando, ele ouviu multidões gritando glória a Deus, aleluia, e ele sabia que era uma pessoa diferente. E quando ele sabia que era uma pessoa diferente, ele perguntou, uns que estavam passando pelaquela multidão, ele perguntou quem era a pessoa. E quando falaram que era Jesus de Nazaré, aquele homem não pensou duas vezes, como você pensa no dia de hoje, quando você pensa em clamar por Deus, mas da maioria das vezes você somente clama por Deus quando tudo está difícil na sua casa, quando a sua despensa está vazia, quando o seu esposo está querendo sair da sua casa, quando seus filhos estão entrando no vício. Aí você procura colocar o seu joelho no chão e orar, mas não. Devemos procurar a Deus nos momentos de bonança da nossa vida também. Devemos procurar a Deus quando tudo está dando certo na nossa vida também. Não é somente quando nós estamos sendo provados, não é somente quando nós estamos no vento. Devemos procurar a Deus hoje. Ainda há tempo de você ajoelhar e clamar, falar: Senhor, muito obrigado, porque estou vendo as tuas promessas se cumprir na minha vida. Preste bem atenção, querido. Aquele homem, ouvindo a multidão clamar para um Deus diferente, ele começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando aquele homem começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste bem atenção, querido. A palavra de Deus fala que a multidão tentava impedir a voz daquele homem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando a palavra de Deus em Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei para as coisas grandes e ocultas que nem você o sabe. Ninguém pode impedir o clamor de um homem a Deus. Ninguém pode impedir, ninguém pode colocar barreira. Se existe pedra, na autoridade de Deus você vai chutar. Se o inimigo está tentando de toda maneira te derrubar, na autoridade de Deus ele vai ter que cair por terra, porque Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Satanás, ele já é um derrotado, amado. Eu quero dizer uma coisa para você: clama a Deus, seja de dia, de noite ou de madrugada. Não fique esperando um profeta vir até você. Você é um profeta, e profeta não fica de boca fechada. Profeta clama como aquele homem: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra de Deus que a multidão tentava impedir a voz daquele homem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: aquele homem, querido, não ligava porque a multidão falava. A multidão chegou até ele e falou: como pode Deus te ouvir se existem milhares de pessoas tentando chegar até Jesus e não consegue? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você faz a diferença, Jesus escuta o seu clamor. Se você tem uma vida íntima com Deus, Deus ele escuta o teu clamor. Não importa qual for o dia, não importa qual for a hora, não importa qual vai ser o momento. Se você clamar hoje por Deus, ele vai escutar o seu clamor, porque você faz a diferença. Esse é o tema, irmão Gessé. Irmão Gessé, o que eu estou passando hoje é momentos difíceis, irmão Gessé, mas o que eu quero lhe dizer no dia de hoje, que você fazendo a diferença dentro da sua casa, você vai ver Deus prosperar na sua vida. Eu não sei quais promessas de Deus na sua vida, querido, mas meu Deus sabe. Eu não sei, querido, quais são os planos de Deus, eu não sei quais os pensamentos, mas meu Deus sabe. Uma história linda Deus tem a fazer na sua vida. Se você está enfermo numa cama, se você está até mesmo numa prisão, eu não sei qual o momento a qual você está passando nesse exato momento, mas Deus manda lhe dizer que vai fazer algo extraordinário na
sua vida. Os seus vizinhos vão ter que olhar para você e vão ter que ver um novo homem ou uma nova mulher. Ninguém vai entender nada, querido, sabe? Porque ninguém entende o mistério de Deus na vida do homem, ninguém entende o mistério de Deus na vida da mulher. Vão olhar para você e vão falar desta forma: ué, no passado você estava caído, mas você vai olhar para essa pessoa e vai falar: estou levantado, porque até aqui Deus me exaltou, porque até aqui eu era humilhado, mas hoje Deus está me levantando de uma forma diferente. O inimigo pode ter tentado destruir a minha vida, o inimigo pode ter tentado destruir a vida da minha família, mas Deus manda ele falar comigo neste dia que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai sentar lado a lado do seu inimigo, você vai sentar lado a lado da sua multidão, aqueles que tentam te apertar, aqueles que jogam palavras de maldição sobre a sua vida, aqueles que jogam calúnia, aqueles que tentam querer impedir a sua vitória. Deus manda lhe dizer no dia de hoje que vai chegar a hora da tua exaltação. Eu não sei a hora, eu não sei qual é o tempo, porque o tempo é de Deus. Assim fala em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, e eu não sei, pode ser até agora. Querido, prepara, porque Deus tem uma palavra para você no dia de hoje. Você faz a diferença. Se levantar contra a tua vida, você vai falar desta forma: queira você ou não, Satanás, mas eu faço a diferença dentro da minha casa. E por isso eu vou ser mais do que vitorioso. Aquele cego, querido, não ligou que a multidão impedisse a voz dele. Aquele cego passou a então clamar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele clamava, diz a palavra de Deus que Deus parou imediatamente e ouviu a voz daquele homem, porque a voz dele houve-se uma diferença. A voz dele saiu como cântico, e é assim, na hora qual você clama a Deus, a sua voz sai como um cântico, e Deus escuta. E quando Deus escuta, para, e se for necessário, manda até os seus inimigos e até você te buscar para receber a vitória, ou até mesmo para que os seus inimigos vejam de pé a sua vitória. Então a multidão foi até aquele homem, mandou chamar aquele homem. Diz a palavra de Deus que aquele homem lançou sobre si a capa a qual estava sendo preso, a capa a qual estava trazendo aquele problema a qual ele vivia, a capa a qual ele estava vivendo nas trevas. Aquele homem lançou-se a capa, e quando lançou a capa, se aproximou de Jesus. Aquele homem poderia muito bem ficar parado, aquele homem não poderia levantar e tentar chegar até Jesus, poderia ficar parado para que Jesus viesse até ele, mas não, foi necessário aquele homem se colocar de pé, porque a palavra de Deus fala, quando Deus fala, um homem e uma mulher tem que se colocar de pé para ouvir aquilo que Deus tem a falar. E Deus, olhando para aquele homem, e perguntou: filho, o que queres que eu te faça? Ponto. Aqui eu quero mostrar algo para você. Quando Deus falou àquele homem: o que queres que eu te faça? Aquele homem poderia falar: Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, eu quero carro. Mas não, aquele homem só pediu uma coisa a Deus: Senhor, que eu veja, mas também o renovo em minha vida. Faça a tua diferença. O Deus está mandando lhe dizer: o que queres que eu te faça? Não pede bens materiais, mas pede para que Deus venha transformar a sua vida, para que você venha fazer a diferença na vida, querido, dos seus, para que você venha fazer a diferença nesse mundo, porque as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Você faz a diferença, como na vida daquele homem. Senhor, que eu veja. Deus, olhando para aquele homem, disse-lhe: homem, então o vês. A fé daquele homem, querido, fez agradecendo, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida e pelo que o Senhor está continuando a fazer. Eu quero lhe dizer uma coisa, querido: faça a diferença. Se o seu marido, se os seus filhos estão na droga, ore, faça você a diferença na vida da sua família, porque o mais coisa será acrescentada. Eu quero lhe dizer uma coisa: aquele homem, o cego de Jericó, ele fez a diferença.
E hoje eu quero profetizar sobre a sua vida a mais ricas bênçãos de Deus e dizer que até aqui o Senhor tem te ajudado, porque você faz a diferença. E amém. E amém.